Na aula passada nós estávamos vendo como escurecer a cena toda de uma vez. Isso estava sendo feito clicando em Rendering Environment. E aí nós estávamos vindo aqui no Global Lighting. Nós temos o Level, que por padrão é 1,0, que seria 100%. E nós estávamos abaixando ele. Tínhamos chegado a 0,2, que fica bem escuro. Nós também podemos aumentar, ou seja, estava 1,0, nós podemos colocar, por exemplo, sei lá, 1,5. E a cena fica bem mais clara, tá vendo? Nós podemos até extrapolar, vou colocar um 3 aqui. Olha o que acontece. Ele começa a estourar a iluminação aqui, tá vendo? Fica até feio já. Então nós temos que saber balancear este recurso. Renderize de novo e perceba que está no padrão. Eu vou subir um pouco mais a nossa iluminação aqui principal e vou renderizar. Perceba que quanto mais alto nós colocamos a lâmpada, mais serrilhada e mais defeituosa fica a nossa sombra. Então sempre é importante que vocês balanceiem isso. Eu estou colocando mais para baixo agora e vou renderizar. Perceba que ela fica mais próxima, ela fica mais definida e mais bonita também. Vou afastar um pouco o zoom aqui. Então sempre tenham isso em mente. Sempre façam um balanceamento correto do que vocês têm aí na cena. Nunca coloque muito alto para não borrar. E também, se não for o caso, se não houver necessidade, não coloque também muito baixo. Sempre façam este contraponto importante. Dando continuidade, nós já vimos aí como incluir, excluir objetos que vão receber a iluminação ou não. Agora eu vou querer fazer um procedimento aqui com vocês. Nós temos, do lado da opção Multiplier, nós temos a cor. Por padrão ele vem branco. Nós podemos abrir e escolher uma cor. Eu vou colocar um amarelo aqui. Vou renderizar. Veja o que acontece. A cena toda fica amarelada. Ou seja, nós não somos obrigados a estar colocando sempre a cor padrão para iluminar a cena. Uma cena amarelada, o que remete? Pode remeter a uma coisa frenética que não existe em lugar nenhum. Mas se nós balancearmos, em vez de um amarelo forte, colocarmos um amarelo claro, por exemplo, isso aqui já podia remeter a alguma coisa que está recebendo luz do sol também. Apesar que existe um tipo de luz, que é a Daylight, que é uma simulação bem próxima da luz do sol. Essa aqui não é, essa aqui é só uma Omni, que é uma luz padrão. Mas, se souber trabalhar bem com ela, nós podemos atingir resultados que nos deixam bastante satisfeitos. Então temos aí a iluminação mudando a coloração. Eu coloquei amarelo, mas vocês podem colocar qualquer cor. Se você quiser uma cena meio azulada, meio roxa, você pode vir aqui e mudar. Ficou, tá vendo? Na nossa cena nós temos várias luzes. Cada uma ilumina um objeto diferente. Para cada luz eu posso dar uma cor diferente. Eu vou fazer uma folia aqui, ó. Então, para a lâmpada que ilumina a rosquinha tá rosa. Para a lâmpada que ilumina o bule vai ficar verde. A lâmpada que ilumina o chão vai ficar vermelhão. E a lâmpada que ilumina o cubo vai ficar, sei lá, meio laranja assim. Renderize. Vamos ver o que acontece. Como a luz roxa é a luz meio que predominante, as outras quase que não aparecem. E também nós temos que levar em consideração a cor do objeto, que ele tem a sua própria cor já. Só que se eu vir aqui nessa lâmpada principal, que está meio roxo, e colocar branco, vamos ver o que acontece. Eu já tenho a cor um pouco mais particular para cada objeto. Se eu viesse aqui em Material Editor
E aí as cores dos objetos, onde está vermelho eu vou deixar branco, onde está amarelo eu também vou deixar branco, onde está verde eu também vou deixar branco. E agora eu vou renderizar. Agora vocês podem ver melhor a iluminação que nós criamos. Se você olhar para a rosquinha, ela está meio rosa, o cubo está meio alaranjado, o bule está meio esverdeado e o chão está meio avermelhado. Então vocês têm um controle sobre a iluminação que vocês têm. Se vocês por acaso aumentarem a intensidade, a cor fica mais forte. Ou seja, a luz da rosquinha ela é meio rosa e ela está com 50% de multiplier, que é 0,5. Se eu colocar 1, por exemplo, e renderizar, ele fica mais forte. Estão vendo? Se eu deixar aqui 2, que seria 200%, e renderizar, ele vai até estourar. Mas fica um pouco mais forte também. Então vocês têm esse tipo de controle, vou voltar ao que era, sobre a luz que vocês têm na cena. Então vocês podem sempre controlar a intensidade, assim como vocês também podem controlar a cor do que vocês têm. Agora eu vou deletar essas luzes. Se vocês quiserem, vocês podem salvar esse arquivo de 3D Max. Eu vou até salvar também, para não perder isso aqui. Caso a gente queira abrir para estudar novamente, nós temos. Vamos salvar aqui esse arquivo. Vou dar um Save As, que é o salvar como. E Luzomini, eu vou colocar Luzomini parte... Vou colocar aula, é melhor. Luzomini, aula... Essa aqui é aula 3 já, né? Eu acho. Aula 3, vamos lá. Ou simplesmente vocês podem, sei lá, salvar como Luzomini 2, que é o arquivo 2. O importante é que vocês se encontrem. Não existe uma coisa regrada nesta etapa. Pronto, agora eu já posso deletar, porque eu já tenho um arquivo salvo. Eu vou deixar só a luz principal. Renderize. E perceba que essa luz ela está com multiplier de 1 e ela é branca. Eu vou deletar os outros objetos. Eu vou deixar só o T-Pot. Eu vou aproximar o zoom. Eu vou estudar agora um pouco sobre a projeção da sombra. Eu vou clicar em Select and Move. Vou clicar em seguida em Select and Rotate, que na verdade é o que eu queria. Eu vou deixar esse T-Pot meio de lado e vou renderizar. Eu vou mudar a posição da Omni. Eu vou clicar nela e vou arrastar. E eu vou aproveitar para dar uma dica que pode ser muito útil. Aqui nessa janela Perspective, nós temos aqui a opção Smooth mais Highlights. Depois eu vou explicar com calma todas essas configurações aqui. No Smooth mais Highlights, vocês vão abrir e nós temos aqui a opção Lighting and Shadows. Por padrão, ele fica assim. Só que se você tem uma placa de vídeo dedicada, eu tenho uma. Se você tiver também, vocês podem clicar em Smooth mais Highlights, vem em Light and Shadow e coloque aqui, ó, Illuminate with Scene Lights. Ou seja, ele não vai usar o padrão do Max, né, as luzes padrão. Isso eu estou falando de visualização na tela, não estou falando de render. Então ele não vai usar a visualização padrão na tela, ele vai utilizar aquilo que vocês têm. E em seguida clica em Enable Hardware Shading, porque eu tenho um hardware para isso. Se você tiver também, faz um teste aí. Se tiver uma GeForce, uma NVIDIA, uma placa de vídeo dedicada, você pode clicar aqui. Olha o que acontece. Aí você vê realmente a iluminação como ficará no render. E aí você pode mexer a lâmpada, ó, e ele entende isso. Fica mais fácil para você trabalhar. Claro que se você não tiver isso, você pode trabalhar da mesma forma. Não é uma obrigatoriedade. Além disso, nós habilitamos aqui o Shading. Nós podemos habilitar o Enable Shadows. E agora você vê a posição
da sombra projetada. Se você movimentar a Omni, a sombra consequentemente vai se mover. Renderize. Está lá. Não está com muita qualidade, mas está lá. Só que aí o que você faz? Você vai abaixando ela e você vai aproximando do objeto, que foi aquilo que eu falei, que a sombra fica um pouco mais definida. Ó, melhorou um pouco. Você vai aproximando até que chegue num resultado satisfatório. Ó, aqui já está aparecendo tanto o bully quanto a sombra na cena, e assim já fica mais fácil. Agora nós vamos estudar os tipos de sombra que nós temos. Esta parte aqui eu não vou entrar por enquanto. Depois nós estudaremos mais pra frente. Mas os aspectos importantes aqui eram, ó, no General nós estudamos algumas coisas já. E no Intensity também. Então eu vou fechar aqui o Intensity e vou voltar no General. No General nós temos os tipos de sombra que o programa nos oferece. Abra. Nós temos para a Luz Omni o Advanced Ray Tracer. Nós temos o Mental Ray Shadow Map. Para quem não conhece, o Mental Ray é um renderizador que permite que nós tenhamos renders mais realistas. Existe o Mental Ray, existe o V-Ray, existem outros também. O Brasil Render. Enfim, isso não é assunto para discutir agora. Então o Mental Ray é um tipo de renderizador e existe uma sombra própria para o Mental Ray. Existe o Area Shadow, Shadow Map e o Ray Traced Shadows. Então o padrão para a Luz Omni é o Shadow Map. Nós podemos abrir e escolher, por exemplo, o Ray Traced Shadows. Renderize. Vocês podem perceber nitidamente, é uma coisa gritante, é quase um tapa na cara com a mão aberta, a diferença de qualidade entre as sombras. Perceba a definição que o Ray Traced Shadows tem. E eu vou mudar aqui novamente para o Shadow Map, que é o que estava. Renderize. E perceba a diferença do Shadow Map. Olha, a sombra borrada, serrilhada, a sombra meio feia, né? E no Ray Traced Shadows nós temos a sombra divina. Olha que coisa bonita. Ó. Vou renderizar esta imagem só para a gente ter um registro depois do que foi feito. Vou chamar de render 1. Depois eu vou... Depois não, vou fazer agora, vai. Vou criar uma nova pasta. Eu fico falando comigo mesmo. Agora, depois. Não. Vou chamar de renders. Ou render, tanto faz. E aqui eu tenho o render 1 como JPEG. Pronto, já tem um registro do que foi abordado nessa aula. Então perceba, aqui nós temos então a sombra Ray Traced Shadows. E aqui nós temos o Shadow Map. Vou renderizar e vou salvar também pra gente ver que não fica muito boa. Embora, se você trabalhar ela bem trabalhadinha, ela fica boa assim. Só ver como render 2. E nós temos também a Area Shadows. Escolha a Area Shadows e renderize. Você pode perceber que ela é um pouco mais demorada e ela tem uma particularidade. Perceba que a Area Shadows, o que acontece com ela? A parte que está mais próxima do bully, ela fica mais definida. E a parte que está mais afastada do bully, ela vai começando a borrar. Aqui o borrado dela ainda não está configurado corretamente. Nós podemos controlar isso. Só que o importante é você saber a diferença entre as três. Area Shadow, que é o que nós estamos vendo agora, perto do bully definida, na ponta borrada. A Ray Traced Shadows, ela fica inteira definida e bonita. E a Shadow Map, ela fica um pouco borrada, porém pode-se configurar ela da maneira correta. Então essas são os três tipos de sombra que nós temos para a Luz Omni. Com esses três tipos de sombra nós podemos trabalhar e ter resultados satisfatórios. Mas esse será um assunto para a próxima aula.
Espero que vocês estejam gostando até agora. E nós nos vemos, ou melhor, vocês veem a tela e ouvem a minha voz no próximo. Até lá!